Olá, eu sou Edmara Lúcia Ruplo, orientadora desse projeto. Estou apresentando, juntamente com Daniela Satomi Saito, Bianca Antônio Gomes, Miriam Lorraine Pimenta da Silva e Pedro Henrique Januário da Silva. Nós somos do grupo de jogos tabuleiristas. Nosso projeto foi aprovado pelo edital número 1, 2025, PROP, PIBIC Ensino Médio de 2025. O projeto está intitulado como Tutoriais e Gameplay de Jogos de Tabuleiro e Roleplay Game, RPG, em Língua Brasileira de Sinais, Libras. Contribuições para a acessibilidade linguística dos surdos. O tema da pesquisa, assim como o título, aborda sobre a tradução de tutoriais de gameplay em Libras para promover a acessibilidade dos surdos ao hobby dos jogos de tabuleiro. Nosso problema. Como os tutoriais em Libras dos jogos de tabuleiro podem contribuir com a acessibilidade dos surdos aos jogos? Lembrando que os surdos fazem uso do português como segunda língua e a Libras como primeira língua, apresentando dificuldade de interpretação de português. E muitas vezes eles dependem de um grupo, que pode ser da família, colegas, que tenham acesso aos jogos e os ensinem a jogar. Nossa hipótese. Acredite-se que os tutoriais de gameplay em Libras, além de promover a acessibilidade linguística, sirvam de suporte para uma melhor experiência de jogo para os surdos. Eles podem ensinar, mas também relembrar as regras. Nossos objetivos. Analisar o impacto e as potencialidades do uso de tutoriais acessíveis em Libras para os jogos de tabuleiro e jogos de role-playing game, RPG para os alunos surdos. Objetivos específicos. Revisão bibliográfica, identificar e selecionar os jogos de tabuleiro, desenvolver tutoriais acessíveis para esses jogos, analisar e selecionar formas de apresentação da janela de Libras e durante a sinalização, publicar os tutoriais acessíveis para serem disponibilizados para o público em geral, aplicar e analisar o efeito sobre a jogabilidade com e sem uso de tutoriais em Libras com os surdos, elaboração de relatórios e participação de eventos. Metodologia. Esse projeto se encontra-se na fase inicial de desenvolvimento. Ele conta com as seguintes etapas. Primeira, pesquisas bibliográficas e referenciais em vídeo. Segundo, seleção dos jogos para a pesquisa. Jogos que os surdos gostem e que sejam proveitosos para eles. 3. Desenvolvimento dos tutoriais acessíveis em Libras. 4. Avaliação dos tutoriais de gameplay. Essa avaliação será da seguinte forma. Os surdos deverão ser divididos em 2 grupos. O primeiro grupo jogará com o manual escrito em português. O segundo grupo jogará com o manual em Libras, um tutorial. Nenhum dos 2 grupos devem conhecer o jogo previamente. Critérios de análise dos tutoriais. Dificuldades no entendimento das regras, alcance ou não do objetivo do jogo, andamento do jogo, interação entre os jogadores e se eles conseguiram finalizar o jogo. 5. Análise dos dados e avaliação dos resultados. E 6. Criação do banco de dados com os materiais desenvolvidos. Como o projeto está no início, foram realizadas poucas ações. A primeira ação foi selecionar os jogos. Foram selecionados os jogos Azul, Bandido, Carcassonne, Double Connect, Sagrada e Trick to Red. Podem ser visualizados no slide. Os critérios para a seleção são jogos visuais, possuem regras simples e possuem independência de idioma. O primeiro tutorial a ser desenvolvido foi o Bandido. Ele está em processo de finalização. Foi definido um fluxo. Nesse fluxo nós temos o estudo do jogo, desenvolvimento da glosa, pesquisa de sinais, ensaios, gravação e a edição final. Gameplay. Testamos 2 estratégias.
teste com câmera vertical e teste com câmera oblíqua. Com a câmera oblíqua, obtivemos melhor resultado. Próximas etapas é finalizar a edição e avaliar com os alunos. Nossas referências visuais. Estamos levando em consideração 3 principais referências visuais. A primeira, Romir Playhouse. Apresentando regras, ele usa 2 câmeras, uma frontal e uma na vertical, mostrando o jogo e seus componentes. Segunda referência, Duke Board Game. Neste canal, ele apresenta as regras do jogo e logo em seguida um jogo resumido, uma gameplay resumida, explicando e demonstrando como que o jogo acontece. E nossa terceira referência é o Astronomia Bilíngue, um projeto que durou 4 anos no campus Palhaço Bilíngue e deixou um legado sobre a experiência do fluxo de produção e alguns materiais que estamos reutilizando nesse projeto. Considerações finais. Os surdos gostam de jogos, como podemos observar nas imagens ao lado. Quando a gente faz uma pesquisa sobre jogos na internet e colocamos palavras-chave como jogos e livros, jogos e surdos, os resultados que são apresentados são jogo da memória, dominó, jogos simples usando sinais, configuração de mão. O único tutorial que encontramos de um jogo um pouco mais complexo foi um tutorial de xadrez. Então, os surdos se sentem desafiados e empoderados quando eles encontram esses jogos e quem ajude eles a aprender a jogar. Os surdos que conhecem jogos de tabuleiro provavelmente tiveram essa mediação por familiares, intérpretes ou pelo domínio do português. Nas imagens ao lado, são momentos de jogos dos eventos promovidos pelo Clube de Jogos. E nesse evento estão presentes intérpretes e alunos do curso de Tradução e Interpretação Níveis Português, que auxiliam eles na aprendizagem. Muitas vezes, as regras deixam dúvidas, até para nós ouvintes, imagina para os surdos. E quando os ouvintes se defrontam com uma regra que é um pouco mais complexa, não está muito evidente, a gente busca essa referência em vídeos e experiências de gameplay na internet. E observamos a ausência desse material para os surdos. Então, o uso de tutoriais em Libras servem de apoio para melhorar a aprendizagem e a experiência de jogo, bem como ele pode servir como ferramenta para relembrar as regras do jogo. Contribuições científicas. Compartilhar estratégias e apresentação de conteúdos buscando o equilíbrio entre sinalização em Libras e a visualização do jogo. Verificar o aproveitamento dos tutoriais de gameplay pelos surdos e promover a inserção de sujeitos surdos no nicho dos jogos de tabuleiro, muitas vezes restrito por barreiras financeiras, porque os jogos são muito caros, ou linguísticas. Nosso agradecimento. A equipe agradece o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFSC, pelo apoio concedido e possibilita a realização das atividades do projeto de pesquisa. Nosso muito obrigado.